Olá! Bom, a pergunta é, qual a diferença entre os credores do falido, os credores com direito à restituição e os credores extraconcursais? Bom, os credores do falido são aqueles créditos constituídos antes da sentença de falência, né? Ok? Então, aquelas pessoas que o falido devia antes da sentença de falência são credores do falido, créditos constituídos antes da sentença de falência. Os credores extraconcursais são aquelas pessoas que se tornaram credoras após a sentença de falência. São aqueles créditos constituídos após a sentença de falência, são os credores extraconcursais. Eles são credores da massa falida, não são credores do falido, são credores da massa falida. Ok? Então, os credores extraconcursais são os credores da massa falida, porque os créditos foram constituídos após a sentença de falência. Por exemplo, a remuneração do administrador judicial e de seus auxiliares. Tem o administrador judicial da falência, ele não é credor do falido, ele é credor da massa falida. Ok? A massa falida move uma ação, tem custas processuais. Isso é crédito extraconcursal, crédito da massa falida. Todo crédito constituído após a sentença de falência é crédito extraconcursal. Por exemplo, tributo, dívida tributária. Dívida tributárias, as anteriores à sentença de falência, são créditos do falido. Agora, os tributos que incidiram após a sentença de falência são créditos extraconcursais, são créditos da massa falida, devidos pela massa falida, né? Compreenderam? É importante essa diferença, né? Porque os credores do falido, via de regra, eles só são pagos após o quadro geral, após o juiz aprovar o quadro geral de credores, ok? Tem a ordem dos credores, só são pagos depois dessa aprovação do quadro geral de credores, dos credores do falido, ok? Salvo um, né? Tem um credor do falido que é pago antes, pago em primeiro lugar, pago antes de todo mundo. Tem um credor do falido que é pago antes de todos, que é crédito trabalhista de até 5 salários mínimos, 5, vencidos nos 3 meses anteriores à sentença de falência. Crédito trabalhista de até 5 salários mínimos, vencidos nos 3 meses anteriores à sentença de falência, são pagos, são os primeiros a receber. Então, logo haja dinheiro, já é pago esses credores. Mas os demais credores do falido só são pagos posteriormente, quando for aprovado o quadro geral de credores. Já os credores extraconcursais, são credores da massa falida, eles são pagos no vencimento. Venceu, já vai pagando. Não tem que esperar o quadro geral de credores. À medida que vence, já vai pagando esses credores extraconcursais. Ok? Bom, e depois nós temos também aqueles credores com direito à restituição em dinheiro. Esse credor com direito à restituição em dinheiro significa que ele é o proprietário do dinheiro. O dinheiro está lá na posse, estava com falido, foi arrecadado, mas o dinheiro, esse credor com direito à restituição é o proprietário do dinheiro. Ele é o proprietário do dinheiro. Ok? Se a gente for analisar bem, ele não é credor do falido nem da massa falida, ele é o proprietário do dinheiro. Ele é o dono do dinheiro. Por exemplo, o empregador, quando paga o empregado, ele desconta a contribuição do INSS para repassar o INSS. Não é isso? Desconta, pagou o empregado, descontou a parte do INSS para repassar para o INSS. Bom, ele faliu e o dinheiro está lá, ele não repassou para o INSS. Então, o INSS é o proprietário desse dinheiro, é o credor com direito à restituição. O credor com direito à restituição, ele tem uma prioridade para receber. Porque só para vocês terem uma ideia, para finalizar aqui. O primeiro que recebe é aquele credor trabalhista de 5 salários mínimos que venceu nos 3 meses anteriores à sentença de falência. Esse é o primeiro que vai receber. Ok? Depois, nós temos aí os credores, aquelas despesas indispensáveis para a manutenção da massa. Aí pagando já. Então, precisou consertar uma goteira aí do estabelecimento da massa, contratou um pedreiro. Então, aquelas despesas indispensáveis também tem que ir pagando, seria o segundo. Depois já vem os credores com restituição em dinheiro. E depois vem os credores extraconcursais. Os credores extraconcursais. Para depois começar a pagar os credores do falido. Compreenderam? Para depois começar a pagar os credores do falido. Mas primeiro paga-se os extraconcursais.
Então, por exemplo, tributos que se vencem após a sentença de falência são extraconcursais, vão receber na frente. Ok? Porque são classificados como credores extraconcursais. Agora, os tributos que se venceram antes daí já são credores, a fazenda daí é credor do falido. Então, a fazenda pública, por exemplo, ela pode ser credora do falido ou credora da massa falida. Tributos que venceram antes da sentença de falência, daí a fazenda pública é credora do falido. Tributos que vencem depois da sentença de falência, daí a fazenda pública é credora da massa falida, daí é um crédito extra concursal. Ok? É isso. Bom, o tempo é curto, né? Tem muita coisa para falar disso, é um assunto interessante, mas a ideia era só fazer a distinção entre esses três credores. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.